o Flamengo fez consulta pelo Igor Jesus, ex-Botafogo, que tá lá no Nottingham Forest. Eu vou dizer pra você, eu não aguento mais o Flamengo ganhar título. O Lanús é avaliado em 43,8 milhões de euros e o Flamengo 223,7 milhões de euros. E aí ele comparou com o Atlético Mineiro. Se eles ganham a Recopa, o ano tá salvo. Pô, ganhamos do Flamengo, o time mais rico do continente, campeão da Libertadores. E o Lanús vai ganhar essa Recopa do Flamengo e eles entrarão em crise. Enquanto que o Flamengo não, meu amigo. É outro time. Só que tem que avisar ele que não é o Atlético Mineiro, tá? É, rapaziada, zagueiro do Lanús aí minimiza o Flamengo, o poder que o Flamengo tem de elenco e vai com todo. O Lanús vai dar vida contra o Flamengo e o Flamengo deve tomar cuidado, hein? E aí os palmeirenses aí já estão secando o Flamengo, dizendo que o Lanús vai ganhar e que o Flamengo será vice de novo. E o Flamengo que fez aí, né, que sondou aí, está sondando pra fazer proposta em Igor Jesus, rapaziada, o ex-botafoguense aí, né, que fez um ano de 2024 histórico aí no Botafogo e o Flamengo sonda como possível atacante para essa temporada. Tudo isso e muito mais aqui no Fla On Fire. Então deixa o like, se inscreve no canal com força e 30 pessoas, 40, 50, hype esse vídeo. Bora que bora. Eu vou dizer pra você, eu não aguento mais o Flamengo ganhar título. E na próxima quinta-feira eu estarei aqui, junto com vocês, acompanhando Lanús e Flamengo. E o Lanús vai tirar esse título do Flamengo. Eu espero que o Fluminense ou o Vasco faça o serviço no Rio e que o Lanús seja campeão da Recopa, porque eu não aguento mais ver o Flamengo campeão. E eu acho que eles não estão jogando nada. Eles vão perder, rapaziada. Que fica entre nós aqui. Mas o Flamengo não tá jogando nada. Esse Paquetá fez um golzinho. O rubro-negro já tá ovulando. Então, rapaziada, torcedor do Palmeiras, vamos junto. Vamos junto porque eu sou pé quente. E o Lanús vai ganhar essa Recopa do Flamengo e eles entrarão em crise. Quero saber sua opinião aí. Vou ler todos os comentários de vocês. Vamos acompanhar juntos, porque eles não vão levar. Né? E o Lanús que tem lá um zagueiro, o esquerdo, né? 37 anos já o cara, rapaz, dando uma de bonzão, né? Além de jogar pelo Lanús e Boca Juniors na Argentina, esse cara já jogou pelo Sporting Gijón da Espanha por 2 temporadas e pelo Santos Laguna do México por 3 temporadas. Ou seja, internacionalmente, carreirinha bem sem vergonhinha, né? E já se acha o bonzão, né? Os caras aqui da ESPN falam que ele tem uma boa experiência internacional. 5 anos, 2 na Espanha e 3 no México. Tá? Essa é a experiência internacional dele, tá? Aí ele falou sobre as diferenças de elenco, né? Dos valores, né? O Lanús é avaliado em 43,8 milhões de euros e o Flamengo 223,7 milhões de euros. E aí ele comparou com o Atlético Mineiro, que fez a final com o Lanús da Sul-Americana, que o Atlético Mineiro valia 3 vezes mais, que eles ganharam do Atlético Mineiro. Só que tem que avisar ele que não é o Atlético Mineiro, tá? O Atlético Mineiro tá mal já. Já faz tempo, os caras não recebem direito, tem essa conversa aí, lembra? O Scarpa fez escândalo, o Rony, na época, já reclamou também. Então, o Atlético Mineiro tá uma outra realidade que igual do Flamengo. O elenco pode valer alto, mas os caras estão bem desmotivados. Essa que é a verdade. Enquanto que o Flamengo não, meu amigo. É outro time. Então não vai nessa não, que você vai se ferrar, velho. Vai levar na orelha. Vai tomar toco do Flamengo, velho. Vai tomar feia ainda, tá? Eu sei que os argentinos são bravos, em casa eles são aguerridos, mas não sei não, hein? Então não entra muito nessa aí de que não tenho medo de você, que você vai se ferrar, velho. Toma cuidado. E ele falou que muito do valor do jogador se aplica à liga que ele está disputando, se aplica também ao time que ele está jogando, com o nome do time, que no Lanús não é muito valorizado. Mas quanto é valorizado o jogador do River, do Boca, ou até do Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense, que jogadores do Brasil são mais valorizados. Ele falou, se você fizer cara a cara de jogadores do Lanús com jogadores que jogam no Boca ou River, eu te asseguro que as pessoas vão ficar muito com jogadores do Lanús. E quando vemos o valor de mercado, estão muito melhores avaliados os jogadores do Boca ou do River do que do Lanús. Pode ter sentido ou não, mas não faz nessa não, meu amigo. Você vai se ferrar, velho. É outra conversa. Então já sabe, né? Quinta-feira, 21h30, horário de Brasília, Recopa Sul-Americana, Lanús e Flamengo. Jogo bom para nós assistir aí. Vamos que vamos. E o Flamengo, recentemente, segundo o mixvale.com.br, recusou uma proposta por Carrascal, de 20 milhões de euros, do time do Qatar, o Al Rayyan, né? Isso só mostra o compromisso do Flamengo em manter o elenco vencedor, né? Vai para o mercado buscar jogadores vencedores para vencer, né? Não é como times que a gente vê por aí, que vai buscar jogadores com potencial de revenda, né? Como o Palmeiras sempre faz, né? Agora parece que tá mudando um pouquinho, né? Mas geralmente era assim, né? Demorou para aprender também, né, dona Leila? Demorou, né? Mas tá bom. E aí o Flamengo recusou, né, essa investida pelo Carrascal, porque entende que o Carrascal é um jogador essencial
É um jogador que é muito utilizado pelo Felipe Luiz, faz parte dos planos da temporada. Lembrando que é um time que quer vencer campeonato, quer ganhar. Não é um time que quer só negociar jogadores. Não é picareta de jogador, é que nem picareta de carro, né? O cara tem a loja de carro dele lá, ele fica negociando carro, né? Aí tem time que trata assim os seus jogadores. Não é o caso do Flamengo, né? Dá nítido, ainda mais jogadores que você vê que é um jogador de alto potencial, que vai ajudar o time a vencer, a ter retorno esportivo. E aí, claro, com esse retorno esportivo, você vai ter retorno financeiro também, que é óbvio, porque, né? Não preciso ficar explicando aqui, né? Qualquer pessoa entende. Então, o Flamengo não entra nessa de, vou contratar jogadores para ter retorno esportivo e depois fazer um dinheiro com ele. O Flamengo vai encarar a Recopa Sul-Americana. Agora classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo agora volta suas baterias para a Recopa Sul-Americana, vai encarar o Lanús na Argentina na quinta-feira e viajou sem o Jorginho e o Plata. Ficaram por aqui ainda... Plata suspenso. Plata suspenso, desculpe. O Jorginho, 2 jogos, no jogo final da Libertadores e no jogo de o Jorginho ainda não recuperado e o Plata suspenso. Primeiro jogo daquele esquema, né? Meio traiçoeiro, sem encarar o Lanús lá. Não é um time espetacular, mas é um time perigoso, né, Mal? Aquela coisa de sempre, né? Para o Lanús, esse confronto, os 2 jogos, é o que de mais importante tem no ano. Ele é o campeão da Copa Sul-Americana, derrotou o Atlético Mineiro. No ano anterior, ele foi eliminado na semifinal pelo Cruzeiro. É um time que sempre chega bem nessas competições. Foi vice-campeão em 2017, quando o Grêmio ganhou a Libertadores, eliminando o River Plate do caminho da decisão. É um clube, eu conheço lá, já estive lá, um clube bem organizado. Lanús é o sul de Buenos Aires, mas na região metropolitana de Buenos Aires. A comunidade, como é muito comum na Argentina, a torcida local ali realmente torce pro time. Então tem uma torcida aguerrida lá, no estádio lá Fortaleza, faz pressão. O Flamengo vai ter que lidar com isso tudo. Agora, é um time muito inferior ao time do Flamengo. Não vence há 3 jogos, empatou 2 partidas e perdeu para o Independiente na sexta-feira. Vai jogar agora, provavelmente não vai jogar no final de semana, deve ter o jogo adiado para jogar só na outra quinta. Lá na Argentina, isso é uma coisa que eles têm lá que eles não têm aqui. O time está numa competição internacional, dá-se toda a condição. Adia jogo e tudo. Não, você vai jogar, você está representando o país. Então, não vão... Aqui é o contrário, né? O Botafogo, que a gente citou há pouco, quando foi campeão da Libertadores, puseram o jogo contra o Palmeiras, a decisão de campeonato praticamente. Isso. Na terça-feira, na quarta tinha que estar na Argentina, para sábado decidir com o Atlético Mineiro. Puseram da terça. Em São Paulo, o Botafogo nem pode ter nem teve o aerofogo. Isso. Porque ele saiu de São Paulo para a Argentina. Não teve nem como sair do Rio de Janeiro e a torcida ir lá no aeroporto se despedir. Uma grande sacanagem, né? Não tinha data. Se vira, você vê. O campeonato venceu. O Botafogo, esse negócio foi uma coisa heróica. Ainda jogou a final do título com 10 homens. Foi uma expulsão com o segundo de jogo. Né? E tinha que vencer o Palmeiras para ser campeão, para tentar ser campeão como foi. E venceu. Dentro do Allianz Parque. Então, lá é o contrário. Então, o Lanús está todo mobilizado para esse jogo. É um jogo que torna-se perigoso. Eu acho que os últimos resultados não servem de parâmetro, porque a mobilização para esse jogo é outra. Se eles ganham a Recopa, o ano está salvo. Pô, ganhamos do Flamengo, o time mais rico do continente, campeão da Libertadores. Um abraço. O Racing ano passado foi mais ou menos assim, quando ganhou do Botafogo. Então, é um título importante para essa equipe, adversária do Flamengo, que, por sua vez, também está numa situação muito confortável no calendário agora. Porque, ao passar pelo Botafogo, é pegar o Madureira. Todo respeito ao glorioso tricolor suburbano, uma coisa é você enfrentar o Vasco, o Fluminense ou o Botafogo, no Campeonato Carioca. A outra é o Madureira. Claro. Você vai enfrentar um clássico, uma outra cobrança. Fica igual. Mais próximo ali, o time não é tão bom quanto muitas vezes. Você pegar um Fluminense, que sempre bate de frente com o Flamengo, o Vasco tem perdido, mas o Vasco é o Vasco, pô, não é o Madureira, é diferente. É um clássico, você tem que encarar de outra maneira. Fluminense e Vasco vão se bater. O Flamengo pega o Madureira. E com uma coisa vergonhosa, né, que já aconteceu também aqui em São Paulo, que é a inversão de mando de campo. Pra que tem Campeonato Carioca se Madureira e Flamengo vai ser do Maracanã? Madureira e Flamengo tinha que ser um Conselheiro Galvão no campo do Madureira. Quantos cabem aqui? Cabem 3 mil pessoas? São 3 mil ingressos. Cabem 5 mil ingressos. Ou então que fosse num outro campo. Mas não no Maracanã, que é o estádio de São Januário, que for, sei lá onde, outro lugar. Não tem cabimento. O Madureira fez um acordo, ele quer renda. Aí vai jogar no Maracanã, quer dizer, meio que já joga a toalha. Eu vou perder mesmo, parece que esse é o pensamento. E eu vou de olho na renda. Então vou jogar no Maracanã. Essa inversão de mando de campo, do ponto de vista esportivo, torna ainda mais nonsense a realização do campeonato estadual nos tempos atuais. E tem gente que fica arrancando os cabelos por conta de estadual. Gente, não dá para levar esses campeonatos tão a sério. Não dá para levar. Para pensar. Semifinal, Flamengo manda 2 jogos, ambos no Maracanã. Quer dizer, é uma vergonha. Pô, mas a federação permite isso. Fala, não, Madeira, você vai jogar em outro lugar, Maracanã, onde o Flamengo manda os jogos dele. Uma coisa é o Vasco e o Fluminense entrando em acordo, até agora o Vasco e o Fluminense está com o local indefinido, né? Digamos que a federação marcasse para o sábado e o Vasco, quero mandar no Maracanã. O Vasco do Maracanã, ele vai ter a sua torcida, aliás, nos 2 últimos confrontos Copa do Brasil, bem mais numerosa que a do Fluminense, nos 2 jogos. E eliminou o Fluminense. Isso. Então o Vasco é um time grande, vai para o Maracanã, embora não seja onde ele manda, só manda em São Januário, ele se impõe como o mandante, porque é um grande clube com a grande Madureira, não tem uma grande torcida. Então ele vai ao Maracanã, vai ter 5 caras pela Madureira, a torcida toda do Flamengo, onde o Flamengo está acostumado a jogar, é inversão de mando. Quer dizer, aí você vai levar isso a sério, as últimas consequências do campeonato desse, dá para levar a sério? Eu acho que não. Aqui eu me lembro que teve uma ocasião que o Palmeiras jogou com o Audax, na primeira rodada do Campeonato Paulista, e o jogo foi no Allianz Parque. Com o mando do Audax. Sim. Quer dizer, isso é meio que comum nos estaduais. Não, direto, acontece toda hora. E vai acontecer agora com esse jogo do Flamengo contra o Madureira, mando do Madureira no Maracanã. Mas o fato de ser jogos com o Madureira, ainda mais no Maracanã,
É óbvio que para o Felipe Luiz, ele pode escalar a força máxima contra o Lanús, ele tem a possibilidade de colocar um time meio mesclado ali, né? Contra o Madureira, que é um adversário que não é tão foda, mas jogando no Maracanã. Sabendo que tem um segundo jogo, mesmo que ele empate ou que ele perca, ele tem outra chance no Maracanã. Se tiver uma zebra no primeiro jogo, ele tem uma segunda chance no mesmo estádio para tentar derrotar o Madureira. Então ele pode colocar a força máxima na cabeça dele nos 2 jogos contra o Lanús. Então acho que isso favoreceu muito o Flamengo no calendário desse momento, pensando na Recopa Sul-Americana. Só. E o Flamengo, né, na busca por um outro atacante para concorrer com o Pedro, lembrando que o Flamengo quer um atacante que não tem as mesmas características do Pedro. Ele quer atacante que seja diferente do Pedro, que se movimente mais, que o Pedro é um atacante que fica mais fixo ali na área, né? E aí o Flamengo tá em busca desse cara, tá difícil achar, né? Teve proposta pro Caio Jorge, aí depois o Richarlison, e parece que o Richarlison agora, a gente já vai falar, o BAP não quer, né? E o fato é que o Flamengo fez consulta pelo Igor Jesus, ex-Botafogo, que tá lá no Nottingham Forest. A grande dificuldade é que o Nottingham Forest, que é uma bosta de time também, vamos falar a verdade, né? Esse cara fica lá jogando essas merdas de time aí. Esse time, ele tá em 17º lá da Premier League. E aí, 17º é o primeiro fora da zona do rebaixamento, né? Lá rebaixa 3, né? Se eu não me engano. 18º, 19º e o 20º rebaixa. No caso do time do Paquetá, tá em 18º. Né? Tá feia a coisa também. E tem o time que era lá do Wolverhampton, que era do John Arias, tá em último. Coisa feia, né? Então, o Igor Jesus está sendo sondado pelo Flamengo. Segundo informações do Mauro César, o Flamengo consultou aí o Igor Jesus, né, lá no Nottingham Forest, mas sabe que não vai ser fácil a contratação justamente por isso. Eles estão em 17º, estão brigando para não cair, brigando para se manter nessa colocação de 17º para não cair, e aí dificilmente vai liberar algum jogador do seu elenco nessa janela agora aqui. Talvez libere lá em maio, junho, mas agora não, né? Então, o Flamengo está tentando essa contratação, vamos ver como é que vai terminar isso, né? Lembrando, ó, lá no Nottingham Forest, o Igor Jesus fez 33 jogos, 11 gols e uma assistência. Até que tá mais ou menos, né? Não é aquela maravilha de jogador, é um bom jogador, né? É nível do Flamengo? É nível do Flamengo. Eu acho que aqui no Brasil, talvez ele provou no Botafogo que ele pode render muito mais, né? Então, seria muito bom, talvez cairia aí como uma luva no Flamengo pelas pretensões aí do Felipe Luiz, de jogador que corre mais, que briga mais pela bola. O Igor Jesus é esse jogador, tanto é que ele estava aí constantemente também na seleção brasileira, né? O ruim do Flamengo é isso, né? Vai tudo pra seleção os caras, velho, aí fica sem time. É mais um que pode chegar no Flamengo e ficar indo pra seleção, né? Vamos que vamos. O que você acha desse jogador aí? Cabe no Flamengo ou não, tá? E aí o outro jogador que o Flamengo está mirando, lá da Premier League também, pelo mesmo motivo que é parecido com o Igor Jesus, é o Tati Castelhano. Voltou a conversa do Tati Castelhano, porque ele tá lá no West Ham, que é o time que era do John Arias, né? Não, John Arias não. Então, é do Paquetá, que é o time do Paquetá, que tá lá brigando também para não cair. E aí o Tati Castelhano saiu lá da Itália, recusou o Flamengo, foi pro West Ham, aí eu lembro que eu falei aqui, né? Por uma bosta de time, de novo, né? Time ruim, time vagabundo, sem vergonha, time de abaixo da média, não é nem medíocre, abaixo da média. Então, agora tá lá e de repente pode ser uma possibilidade do Flamengo contratar esse jogador, não sei se agora, nessa janela, mas talvez aí na metade do ano, né? Depois que acabar a Premier League lá, cara. Então, segundo a matéria aqui do Netflix, o West Ham ocupa a 18ª, a primeira da zona do rebaixamento, a 18ª posição, 24 pontos, 26 partidas, tá na zona do rebaixamento e tem essa possibilidade de descer para a segunda divisão. E a situação do Castelhanos, neste caso, se torna mais relevante para o Flamengo. O atacante que já estava nos planos do Flamengo pode ter sua saída do West Ham se concretizar caso o time não consiga se recuperar na competição. E não vai, tá difícil, né? Complicado, né? E o Flamengo não está avaliando outros perfis fora do que o Felipe Luiz quer, tá? Não tá. Então, mas o Tato Castelhanos está nesse perfil e, de repente, é uma possibilidade aí, né? Porque tá mal na Premier League. Meu Deus do céu, os caras vão para cada time ruim, né? E conforme eu tinha falado antes, o Richarlison, que estava na mira do Flamengo, que teria sido contactado pelo Felipe Luiz, teria prometido pro Flamengo que iria vir pro Brasil, se fosse vir pro Brasil e pro Flamengo, mas na verdade ele quer outros ares, né? E aí o BAP já definiu que não vai contratar o Richarlison, que o Richarlison não está nos planos do Flamengo, até porque ele não tem perfil. Lembra que a gente tinha até esquecido disso, né? Aquela questão da idade, que o Flamengo só iria contratar jogadores com 26 anos para baixo, né, porque queria renovar o seu elenco, né, rejuvenescer o seu elenco. Então, o Richarlison já estaria acima, né? Se eu não me engano, já tem 28 anos. E aí não está nos planos por essa questão do Flamengo, e o BAP já definiu, segundo a Gazeta do Urubu aqui, já definiu que não tem interesse, não vai trazer o Richarlison. Até porque é um jogador muito caro, está fora do perfil da idade, né? Vamos que vamos. O que você acha? Coloca no comentário a sua
posição, o seu comentário, coloca a sua opinião e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Rapaziada, o Flamengo se movimentando muito no mercado aí, né? Igor Jesus aí sendo sondado, pra mim é um belíssimo jogador, serviria muito para o Flamengo. Eu dou valor, cara, a Igor Jesus, dou valor. Ele tem aquele jeito meio durinho dele, mas ele é um grande atacante, tá? Ele joga muito bem. E pra mim, no Flamengo, Ave Maria, ele seria muito bom mesmo. Muito, muito bom mesmo ali pra ser um companheiro com o Pedro ali, ou sempre ser um reserva à altura, ou até um titular, né, por cima. Quem sabe? Ninguém sabe, né, rapaziada? A concorrência de futebol é isso, de posições. Quem tiver melhor vai jogar e pronto, acabou-se. Tem que ser assim, né? E o Flamengo aí tá movimentando o mercado, né? Agora com Tati Castelhanos de novo na mira, mas na minha opinião eu já descartava porque o cara não quis ir pro Flamengo. Aí foi pro time lá que estava com risco de ser rebaixado e mesmo assim foi, porque era Inglaterra. Aí o time ser rebaixado agora e querer vir para o Flamengo de novo, é o Flamengo tipo, é querer se humilhar. Então eu realmente escutaria o meu ego e não contrataria mais. Quem quiser vir jogar no Flamengo, que venha, mano, que venha. Tá ligado? Que venha e pronto, acabou-se. E pronto, acabou-se. E também tem a questão aí de Richarlison, né? Que pra mim também é horroroso. Horroroso. No Flamengo vai pra longe. Sai daqui. Vai pro Vasco, Botafogo. Para os times assim. Flamengo não. Não, Richarlison é horrível. Horrível. Que o Flamengo aí tente ir com mais forças aí, né? Nessa contratação de Igor Jesus aí, né? Porque pra mim ele é na minha opinião, né? Ele é um belo atacante. E deixa aí tua opinião nos comentários. Aí também tem a questão aí do Lanús, né? Que vai vir com força máxima aí, com tudo. E o zagueiro do Lanús, né? O zagueiro do Lanús aí que minimizou o Flamengo. Até comparando o Flamengo com o Atlético Mineiro, né? Que quando foi jogar a final lá, o Atlético Mineiro tinha 3 vezes mais poder financeiro do que o Lanús. E mesmo assim o Lanús ganhou, foi lá e ganhou do Atlético Mineiro, que era o favorito, né? E ele aí comparou com o Flamengo. Cara, você comparar o Flamengo com o Atlético Mineiro é muita sacanagem. É muita falta de ética. De ética no entrevista, cara. O Flamengo, cara, é muito gigante. Quem é o Atlético Mineiro, meu Deus do céu? Esse cara é muito louco. Um zagueiro de 37 anos. 37 anos, um zagueiro quase ancião aí, que não consegue nem correr e olhar para as próprias calças. Falar disso, comparar, minimizar o Flamengo com o Atlético Mineiro. Pera aí, né? Pera aí. Vamos ver quinta-feira e vamos ver o jogo da volta, que será lá no Maracanã, lotado. Você falar um negócio desse e que a final será decidida no jogo de volta no Maracanã lotado, você tem que ter muita coragem ou muita loucura, viu? Deixa a tua opinião nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo também, né? E também ativa os sininhos para não perder nenhum novo vídeo aí no canal Flaunfire e sempre ajudando aí a gente acompanhando os vídeos e se inscrevendo no canal para que ele cresça e pegue os 10 mil inscritos. Valeu, falou, é nóis!